adorar, irmão. Louve com seus lábios o Deus das nossas vidas. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, amém? Que privilégio louvarmos ao Senhor juntos. Convido você a se colocar em pé para orarmos, agradecendo a Deus por mais esse domingo, por mais um dia de vida. E em seguida vamos continuar louvando e adorando a Deus com os nossos cânticos e com as nossas vozes. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esse dia. Nós te louvamos porque o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entregamos e rendemos a Ti, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, pois somente o Senhor é digno de ser adorado, somente o Seu nome é digno de ser louvado. Exaltado seja o Seu nome entre as nações, Pai. Que Teu Espírito Santo se mova entre nós, faça a Tua vontade, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Transforma os nossos corações na noite de hoje, Pai, para que nós possamos sair daqui renovados e preparados para propagar cada dia mais o Teu Evangelho, Deus. Nós oramos e agradecemos assim, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Vamos adorar ao Senhor com as nossas vozes, com força, nesta noite. Só pra te adorar, declara, igreja, e fazer Seu nome grande.
estamos nós aqui. Declara, igreja, só para te adorar. Estamos nós aqui. Estamos em sua presença, Jesus. Receba o nosso louvor, Deus. Receba a nossa adoração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face, rendemos-nos a ti. Pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, véu que separa, já não separa mais, já não separa mais. Luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Grande igreja, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, estamos aqui para te adorar, Senhor, te louvar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face, rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava, já não separa. Véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Quero ver a igreja declarando esse hino. Declara, igreja. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 Para o seu louvor, para o seu
seu louvor, para o seu louvor, Jesus. Estamos aqui para te louvar, Jesus, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu. Deus maior, declara, igreja. Não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Declara quem Ele é, o que Ele fez. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Pra ti, Jesus, tudo é pra ti. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, Senhor, te engrandecemos, te adoramos, Deus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Quem que é bom de direção aqui? Quem sabe aqui para que lado está a sua casa? Você sabe? Essa música que a gente vai cantar agora, ela é direcionada ao nosso lar. Então, se você souber aí que lado está a sua casa, impõe suas mãos lá para aquele lado. Minha casa está para lá, ó. Eu acho que está para lá. E declara o que a gente vai declarar nessa música: eu e minha casa serviremos a Deus. Essa sua oração tem muita força sobre a sua casa, sobre o seu lar. Coloca agora diante de Jesus as pessoas que você quer trazer para junto dele, os parentes que ainda não conhecem o amor de Cristo. Põe suas mãos aí na direção da sua casa, na direção da sua família que está aqui. Declarar esse hino. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Sua força, declara. Minha força e entendimento, quero dedicar
descendência será abençoada, minha descendência frutificará a sua presença. Com perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declara, irmãos, quero ver a igreja declarando isso agora. Declare com toda a sua força. Sua oração tem poder sobre a sua família. Com alegria, com alegria, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Deus. O Senhor tem poder para transformar a nossa casa. O Senhor tem poder para transformar nossos filhos, nossos pais, nossa parentela, Deus. É nisso que cremos, Senhor. O Senhor está a nossa fé. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Estamos aqui para render adoração a Ti. E rendidos faremos isso agora, Senhor. Clame, igreja. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Acredite nisso. Novo amanhã virá. Novo amanhã virá. Jesus está preparando isso pra gente. Preparado pra mim. Um grande banquete Jesus está preparando pra gente.
traz a direção, o sol vai brilhar. Tudo pode passar, Sua palavra não teu passará. amor jamais me deixará. Sempre a desistir, um novo amanhã. Sempre há de existir Confia nisso, irmão. novo amanhã preparado pra mim, Preparado para nós. Preparado para nós. preparado pra mim, Acredite nisso, irmãos. preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo Coloca diante de Jesus. eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se coloque diante do Senhor. Eis-me aqui, Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Pode se assentar, irmãos. Há alguns cânticos atrás, nós cantamos que tudo que existe, toda a criação, é para o louvor de Deus. Nós fomos criados para louvar a Deus, nossa vida foi criada para louvar a Deus, nossas famílias são criadas para louvar a Deus. E tudo que nós temos, todos os nossos recursos também, são para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Nesse momento, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tem um versículo que está em Coríntios que eu gosto muito, que fala sobre isso, que é: cada um dê de acordo como Deus colocou no seu coração, nem com pesar, nem com constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Ao entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas a Deus, nós estamos de maneira simbólica dizendo que a obra de Deus é importante. Nós estamos dando nossos recursos, nós estamos devolvendo a Deus uma parte de tudo aquilo que Ele nos dá. Mas o mais importante é que nossa vida seja uma oferta a Deus. Não somente o dinheiro que nós colocamos na bandeja, mas em tudo em que nós usamos os nossos recursos e em tudo o que nós fazemos, nós possamos honrar, louvar e glorificar a Deus. Não somente com 10%, 15%, 20% ou com o valor que você coloca na bandeja, mas sim com tudo que você tem e com tudo que você é. Vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas enquanto nós cantamos. Vocês ajudam a gente com palmas? Tempo certo. Já refúgio a glória eterna.
Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso provedor. O Senhor tem sustentado a nossa casa, as nossas vidas, Senhor Deus, e nessa hora nós cultuamos a Ti com o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor Deus, porque reconhecemos isso, Pai. E consagramos esses dízimos e ofertas para o louvor da Tua glória, Senhor Deus, do Teu nome, Pai. E seja conosco, Deus, que esses recursos, todos os nossos bens, tudo que somos e temos, Senhor Deus, seja para a Tua glória. Esse é o nosso desejo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora o privilégio de participar da mesa do Senhor, a Santa Ceia. E nessa mesa aqui existe a mensagem mais maravilhosa que o ser humano já conheceu, que foi quando o próprio Deus se entregou por amor de nós, para nos salvar. É a mesa da reconciliação, é a mesa da salvação. E hoje você tem a oportunidade de participar dessa mesa, de celebrar junto com o Senhor essa mensagem eterna. Ele nos deixou esse mandamento: façam isso em memória de mim, até que eu venha. E no dia em que ele foi traído, ele pegou o pão, aqui representado pelo trigo, e dando graças, ele disse: esse é o meu corpo que é dado por amor de vocês, comei dele todo em memória de mim. De forma semelhante, ele pegou o cálice, e dando graças, disse: esse é o cálice da nova aliança, que é o meu sangue derramado por amor de vocês, tomai dele todo em memória de mim. Você crê nessa mensagem, amém? Essa é a mensagem que eu e você carregamos, a mensagem do Cristo, morto e ressurreto, e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Queria convidar os presbíteros que venham aqui à frente, os presbíteros também em disponibilidade. E você está vendo esse quadro aqui do lado? Vocês viram? Esse quadro de fotos? Gostaram? Tá bonito? Quem gostou, dá um joinha aí, vamos ver. Você que trouxe a sua foto, eu trouxe a minha foto. Você vai poder deixar ali nesse mural, quando você vir tomar a ceia. Amém? Aqui tem a minha foto, minha e da Luma, com os nossos pais, no nosso casamento, na celebração do nosso casamento. A gente vai deixar ali. E a gente quer pedir para você orar por nós. Quando você for deixar a sua foto, olhe as pessoas que já deixaram algumas fotos ali, interceda também. Nós queremos, nesse mês de maio, celebrar a vida que temos em Deus, e a vida que temos também em família. Vamos orar? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Fique em silêncio, peça que o Espírito Santo ministre o seu coração agora, ministre a sua vida. A palavra de Deus nos diz para nós deixarmos ser examinados pelo Espírito Santo no momento da ceia. Examine, pois, o homem e coma e beba da mesa do Senhor. Senhor Deus, Pai, examine os nossos corações nessa noite, ilumine a nossa mente, que haja contrição, que haja temor, que haja fé no nosso coração nessa hora, para nós celebrarmos a mais maravilhosa mensagem, a extraordinária mensagem do Evangelho, Jesus, que veio ao mundo para nos resgatar da morte e do inferno, Deus. Nós cremos nessa mensagem, Senhor. Por isso nós celebramos a ceia, Pai. E é com grande expectativa e esperança que nós também nos sentamos à mesa do Senhor, Pai. Porque nós também esperamos o dia da Tua volta, Senhor Deus. Obrigado também por essa promessa que o Senhor nos deixou, Pai. Que um dia o Senhor há de voltar e há de levar a Tua igreja, Deus. Pai,
Em nome de Jesus, nos traga a comunhão nessa noite. Nos traga para perto de Ti, na intimidade do lar, da mesa, Deus. É onde nós queremos estar, Pai. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A melhor idade, os pais com filhos podem vir pelo centro, primeiramente tomando do pão e do cálice aqui com os presbíteros e os pastores, e depois os demais podem vir também e celebrar a ceia do Senhor. Sofreu
Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Nome engrandecer e agradecer-te por
Que bênção nós participarmos juntos da mesa do Senhor. Como o pastor Osnir disse, um significado maravilhoso. Isso é algo sensacional. Gostaria de conhecer agora, se alguém nos visita hoje pela primeira vez, pode fazer um sinal com a mão assim, aqueles que nos visitam. Temos um rapaz aqui, outro ali no fundo, mais um aqui do lado. Tem mais gente? Lá em cima tem alguém? Você que levantou sua mão, que deu um sinalzinho para mim, você pode ficar em pé só por um segundo? Você vai receber uma lembrança da nossa igreja e vai receber um abraço de quem está aí perto de você também. E eu quero dizer em nome de toda a igreja que você é muito bem-vindo aqui na nossa casa, bem-vindo à nossa comunidade, e as portas estão sempre abertas para você retornar. Enquanto essas pessoas são cumprimentadas, você também pode dar um abraço bem forte quem está aí perto de você, continuando esse tempo de comunhão que nós estamos aqui ao redor da mesa do Senhor, que é um tempo de muita bênção. Pode abraçar, gente, abraça forte. Não vai caber, não vai. Sabe, é tudo nosso, nada deles, vai Corinthians. Enquanto você vai se abraçando aí, esse tempo gostoso, vamos acompanhar as notícias do nosso Central News. Olá, igreja! Olá, você que nos acompanha pela internet. Mês de maio começando, e mês de maio nos traz a lembrança do Dia das Mães. E o Central Kids está promovendo um chá da tarde delicioso em comemoração ao Dia das Mães aqui na igreja, no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Você pode pegar o seu convite para o chá da tarde na secretaria da igreja ou então com os facilitadores quando for buscar o seu filho lá na sala. Você pode ter reparado aí que está um quadro, é o quadro da família aqui da IPI Central. Você traz a sua foto para cá e ela será fixada ali no quadro da família para mostrar aí todas as famílias que estão reunidas aqui na nossa igreja. Então traga sua foto no próximo domingo para se integrar aí ao quadro da família. A Célula 17 está promovendo a multiplicação do talento missionário, tirando fotos profissionais com toda a sua família, os seus amigos, no próximo domingo, dia 12, após o culto da manhã e o culto da noite. O investimento será de R$20. Aproveite! E vem aí o acampamento do Central Kids nos dias 25 e 26 de maio, com muita brincadeira, muita diversão, gincanas e com o pastor e mágico Tchelão. Aproveite e faça lá sua inscrição lá no nosso site, picprudente.org.br/acampa-ck. Acompanhe também as nossas atividades através do Instagram, no @IPICPP. Muito boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. E eu quero, antes de ler a Bíblia agora, falar para você sobre uma oportunidade no segundo semestre, um curso que nós teremos aqui na nossa cidade. Ele é um curso apoiado pelo Conselho de Pastores, chamado Perspectivas. E eu quero que você tenha oportunidade nesta noite de conhecer um pouquinho esse curso. Vale a pena você agendar 12 quartas-feiras à noite para fazer esse curso, que vai abrigar apenas 50 pessoas. E ele será ministrado por pessoas que a cada semana virão de Londrina, Maringá, São Paulo, outras cidades, para dar essa aula, para dar esse curso. Vamos conhecer um pouquinho através desse vídeo, Perspectivas. A ordem de Jesus para a sua igreja é de pregar o evangelho a toda criatura, por todos os povos, por todo o mundo. O Perspectivas Brasil acabou de chegar em Presidente Prudente, com a finalidade de equipar o corpo de Cristo nas perspectivas bíblica, histórica, cultural e estratégica, a fim de que aqueles que estão interessados em crescer nesta área, de fato tenham esta ferramenta nas suas mãos para desenvolver o seu ministério missionário e assim melhor servir ao Senhor e à sua igreja nesta terra. O movimento Perspectivas tem sido uma tremenda ferramenta utilizada por Deus desde 1974
na capacitação de obreiros pelo mundo inteiro. Já está em mais de 40 países e no Brasil atingiu 40 cidades no ano de 2019, incluindo a nossa cidade de Presidente Prudente. O Perspectivas pretende responder algumas perguntas. Quais são as bases bíblicas de nossa tarefa de levar as pessoas a Cristo? E como fazer isto de maneira bíblica? Como o Evangelho prosperou desde os dias do apóstolo Paulo até os nossos dias? E como o Evangelho se expandiu pelos continentes até chegar à nossa pátria? E qual é a tarefa que resta a você e eu para que o Evangelho progrida no nosso país? Como ler e conhecer a cultura ocidental e as diversas subculturas que existentes nos nossos dias? E como podemos fazer para levar a este mundo, diante de suas diversidades culturais, uma estratégia eficiente para que o Evangelho do Senhor seja conhecido? É por estas e outras questões abordadas durante as 12 aulas do Perspectivas que Billy Graham afirmou: não conheço outro curso capaz de informar, inspirar e motivar cristãos para a evangelização mundial como Perspectivas. Ele vai abrir a sua mente e aquecer o seu coração. Eu me uno a todos os pastores que já falaram para convidar você, membro da Igreja de Jesus na cidade de Presidente Prudente, para o curso Perspectivas. Você que é presbítero, diácono, líder de uma célula, professor da escola bíblica dominical, você que é líder de jovens, adolescente, você que está engajado em expandir o reino de Deus, venha fazer parte deste curso. Vamos mobilizar a Igreja de Prudente para o cumprimento da sua missão e a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Para que todos os povos o adorem. 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 Alguns dias uma pessoa me perguntou, falando sobre a evangelização dos indígenas, qual é a autoridade, qual é a capacidade, em que poder a igreja vai numa tribo que não conhece nada da cultura ocidental, das religiões ocidentais, chegar lá com um missionário e começar a falar de uma religião que não é a deles. E assim promover uma mudança na cultura daquela tribo, daquele povo. Pensando numa tribo indígena ou num povo do continente africano ou de qualquer outro lugar. Povos que, por exemplo, não têm nem a língua escrita, povo oral, oralidade. E aí o missionário, a igreja chega lá e começa até a introduzir a escrita num grupo étnico assim, tão isolado. Como pode a igreja fazer isso? Essa pessoa me perguntou. Talvez perguntas como esta façam parte do seu escopo, das suas dúvidas. Como a igreja se expandiu desde Jerusalém, lá de Atos, capítulo 2, 1, 2, 3, até hoje? Quais são os desafios para a igreja hoje no mundo ocidental, no mundo oriental? As confrontações ou os diálogos com as outras religiões, etc. Se você quer crescer nessa área, esse curso é ideal para você. Ele começa dia 14 de agosto, 14 de agosto, durante 12 semanas. E você vai poder fazer parte dessa primeira turma aqui em Presidente Prudente. Tem vários membros da nossa igreja e de outras igrejas que fazem parte da equipe de organização do curso. Então você pode procurar essas pessoas lá embaixo, na saída do culto, eles vão estar ali para dar maiores informações para cada um que se interessar. Vale a pena, eu realmente recomendo, e que bom que esse curso chegou em Prudente dessa vez. Muito bem. Você trouxe a sua foto ali, quem já trouxe? Tem bastante gente já, tem muitas fotos ali, acho que mais de 50 fotos. Se você ainda não trouxe, traga no próximo domingo
e se envolva nesse projeto de embelezar o nosso templo, mas não apenas para ficar bonito visualmente, mas também porque nós teremos e temos oração pelas famílias durante esse mês de maio. Esse mês de maio, o tema, você pode lançar o slide, é em família. Em família. Esse é o tema que nós vamos construir alguns estudos, mensagens, sermões. Nós vamos conversar sobre isso nas nossas células e eu espero que você tenha um grande proveito. Quem sabe esse mês também, um ótimo tempo para você convidar alguém, amigo, alguém da sua família, que participe então desse período conosco, neste mês de maio. Alguém poderia acender a luz? Está escuro aqui embaixo da galeria, eu não estou conseguindo ver vocês, obrigado. Quando você ouve essa frase, almoço em família, o que você sente? Coisa boa? Não é? Um café em família, uma reunião em família. Às vezes a gente passa meses do ano esperando a Páscoa ou o Natal, não é? Dia das Mães está chegando aí, as mães vão talvez receber seus filhos em casa, os netos. É uma coisa agradável, não é mesmo? Como é triste a gente ver que ao mesmo tempo em família pode significar para algumas pessoas cisão, separação, tristeza. Porque tem muita gente que briga em família, que tem conflito em família, que tem vingança em família, não é? Que não conseguem sentar mais em volta da mesa e que tristeza que vem sobre, especialmente os mais velhos, quando estas coisas acontecem. Então, nem sempre esta frase em família vai significar para todos nós, não vai ter o mesmo sentimento, não vai ter a mesma significância, porque família é dinâmica, é um organismo vivo, e às vezes ela está indo muito bem, mas às vezes ela passa por degraus bem lá embaixo, por vales, por situações bem tristes. Eu quero mostrar uma foto que me traz muito boas lembranças para mim, e eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Cadê a foto? Isso. Algumas pessoas mais velhas aqui da igreja já conheceram o meu avô, que está ali, e Egídio, e minha avó Carminha. Essa foto tem 50 anos, mais ou menos, e foi no dia das bodas de ouro do casamento dos meus avós, por parte de minha mãe. E tem uma outra foto que para mim me traz assim aquela alegria da infância, porque nós estamos em volta da mesa do bolo daquele dia. Todos os primos, muitos primos estavam ali, não é? E alguns naturalmente faltaram, não estiveram, mas a grande maioria dos primos daquela época estão ali. Eu estou atrás do número 0 aqui embaixo, junto com meus irmãos, minha irmã está no colo ali, um bebê ainda, e eu lembro dessa foto com tanta alegria, porque quando você olha uma foto dessa, e você tem fotos assim, não tem? Você se lembra de uma fase da sua vida, que é a fase da infância, onde tudo era muito bom, não é? Aquele quintal da casa dos avós, dos tios, que era enorme, e aí você vai lá hoje e vê, nossa, é tão pequenininho, né? Não tem essa sensação? Aquele lugar que você ia com os seus pais, não é? Ou com os seus avós, a gente tem aquela saudade, porque a gente imagina nessa época que as coisas irão muito bem, mas nem sempre é assim, não é? Passam-se os anos e as coisas mudam. E a história não é tão bonita como prevíamos, imaginávamos na infância ou na adolescência. Parece que a vida só teria coisas boas, só traria alegrias. Mas chega a morte, chega a doença, chega as crises familiares e parece que aquilo que era em família tão bom deixa de ser tão bom assim. Irmãos, como é bom saber, e o tema desta noite é a minha família, você pode mudar o slide, a minha família nas mãos de Deus. Porque Deus não está esquecido daquilo que está acontecendo, que já aconteceu, e muito menos daquilo que ainda vai acontecer na nossa casa. A história de hoje é de uma família
que viveu um drama imenso, imenso. A história dessa família é uma história como parecida com a história de muitas famílias aqui, que inclui morte, inclui necessidade, inclui perda de status, mas que inclui também provisão de Deus, cuidado de Deus, misericórdia de Deus. E eu quero convidar você para abrir então a sua Bíblia no livro de Ruth. Aí você pensou assim, onde é que está esse livro? Nunca ouvi falar dele, não é? Ruth é o 8º livro da Bíblia. Depois dos 5 primeiros, que são o Pentateuco, aí você vai encontrar Josué, aí você vai encontrar Juízes, e logo depois você vai encontrar Ruth. Ruth, a história de uma família que estava nas mãos de Deus. Você pode ler comigo os 2 primeiros versículos deste livro, bem no início aí. Vamos ler em voz alta, todos nós? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe e lá ficaram. Até o versículo 2. Que família é esta? Essa é uma família daquelas que você olha e quer imitar, você quer ser igual. Por quê? Pelo nome a gente já vê que tudo ia muito bem. Como é que era o nome do marido? Elimeleque. Sabe o que significa Elimeleque? Eli é aquela palavra que Jesus usou na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli significa em hebraico, meu Deus, Eli. Se você conhece alguém Eli, se você se chama Eli, olha que nome, hein? Mas não só isso, Meleque vem da raiz rei, Malek. Há sobrenomes, né? Malek. Tem irmãos que se chamam Malek. Rei. Deus é meu rei. Olha que extraordinário. Não é? Eu acho que esse menino nasceu numa casa altamente temente a Deus. Então Elimeleque foi criado naquela família de bases sólidas num relacionamento com Deus. Tanto é que recebeu esse nome poderoso, não é mesmo? E Noemi? Noemi é alegria, leveza, felicidade, coisas assim. Um nome lindo para dar para uma garota, não é? Uma criança, uma menina. Noemi, que coisa boa. Então essa família, ela tinha posses. Diz a história que eles tinham propriedade. Mas acontece que, como eu disse já, nem tudo vai bem na família. Nem sempre tudo vai como nós gostaríamos que fosse. Por isso nós precisamos afirmar, a minha família está nas mãos de Deus. Que bom lugar para estar, não é? Você tem alguém da sua família aí, pertinho de você? Que bom lugar para estar, não é? Nas mãos de Deus, seguro nas mãos de Deus. Porque a tormenta vai vir. E veio para a família de Elimeleque. O Elimeleque chegou um tempo e estava vivendo numa cidade chamada Belém. Eles eram de Belém. E houve um tempo em que faltou comida em Belém. Não tinha comida. Há 2 possibilidades que os historiadores dizem, os pesquisadores dizem, por que acabou a comida em Belém naquela ocasião. O início do texto diz que era a época dos juízes. A época dos juízes foram 300 anos antes do estabelecimento dos reis, quando o povo chegou na terra prometida, e a terra era governada por juízes, tanto homens como mulheres, que governavam e lideravam a terra. E houve um período nesta época de um juiz chamado Gideão, e os midianitas, que eram um povo inimigo, chegou para guerrear e para tomar a terra de volta. E eles cercaram Jerusalém. Alguns dizem que nessa época eles tomaram posse da colheita e não permitiram que
o povo, especialmente em Belém, tivesse a colheita, e isso gerou fome. Essa é uma possibilidade. Então, circunstâncias que se levantam na nossa vida e que tiram a paz, que tiram, às vezes, até o pão. Vem o desemprego, vem a crise financeira. A outra possibilidade é que houve um tempo de ausência de chuva, de seca, e isso pode ter afetado a produção de grãos, e isso trouxe fome. Então nós não sabemos, não importa. O fato é que em Belém, que significa casa do pão, Belém, casa do pão, não tinha pão. Olha a ironia da vida. É como aquela pessoa que ora e pede: Deus, me ajuda, me abençoa. Como um casal que eu sempre falo desse casal, porque eles têm sido um exemplo para nós, especialmente a esposa, já que o marido há 20 anos vive numa cama, prostrado, em estado vegetativo. Mas o dia que aconteceu o acidente com o Sérgio, eles oraram juntos, a família, ele, a esposa e as duas meninas, com 10 anos, antes dele sair para uma viagem. 2 horas depois acontece um acidente, eles estavam indo de Ponta Grossa para Rio Grande do Sul. E esse acidente tira a vida da filha mais nova, da Jane, e deixa o Sérgio, um professor universitário, um homem temente a Deus, com doutorado em agronomia, no auge da carreira, com 35 anos, já com doutorado no exterior, crente em Jesus, servo temente de Deus, o deixa numa cama, e ele está lá até hoje. E nós vamos visitá-lo, e ele não tem nenhuma relação com o mundo exterior. Às vezes isso acontece. Quando falta pão na casa que se chama Belém. Mas isso, para muitas pessoas, é uma razão, é um motivo para revolta, para amargura, para uma queixa, uma confrontação de Deus. Como pode Deus deixar faltar pão na casa do pão? Como pode Deus permitir? Algumas pessoas agem, pensam e sentem assim: como pode Deus permitir um acidente como esse? Para quem ora na garagem antes de entrar no carro e sair de viagem. Nós não entendemos os mistérios, mas a nós cabe, como tem cabido àquela família, mãe e a outra filha agora, que cuidam do Sérgio há 20 anos, dizer: a minha família está nas mãos de Deus. Essa é a história de Noemi, que fica viúva, e mais do que isso, lá em Moabe, para onde eles foram, depois de terem vendido a propriedade, os 2 filhos que haviam se casado já, morrem também. Então fica aquela mulher, Noemi, com 2 noras, viúvas, 3 viúvas numa casa. Você quer situação para aqueles dias pior do que essa? Não pode ter. Não pode ter situação pior. Irmãos, às vezes você olha para uma família e você pode pensar assim: nossa, essa família vai abandonar Jesus, vai abandonar a fé, vai se tornar incrédula, e aí é que você vê o maior testemunho. Quantas vezes eu já vi, você já deve ter visto isso. É dessas situações cruas, duras, que saem os maiores testemunhos, porque tem pessoas que passam pelo sofrimento e, ao invés de endurecerem o coração, elas deixam Deus agir e perguntam para Deus: Deus, como é que o teu nome pode ser glorificado na minha vida vivendo essa dificuldade? Você compreende isso, irmão? Você já deve ter visto isso. Esse é o nosso desafio. E quando acontece isso com Noemi e as 2 noras, ela decide voltar, porque 10 anos já haviam se passado. E ela então ouve dizer que lá em Belém tinha voltado a ter comida, a ter pão. E ela diz para as noras: fiquem aí, casem-se de novo, porque eu não tenho filhos mais para dar para vocês se casarem. Havia uma lei que dizia que os filhos
os irmãos tinham que dar descendência ao irmão falecido. Mas ela diz para as duas noras: eu não tenho mais filhos. E mesmo se eu tivesse agora e me casasse, vocês não iriam esperar os meus futuros filhos, se eu me casasse, tantos anos para se casarem com eles. Não, minhas filhas, fiquem aí, casem-se de novo. E ela inicia uma jornada, e tem uma foto de um pintor inglês que mostra o momento em que, tem a foto aí? Em que ela parte na jornada de volta. E você vê ao fundo do desenho, da pintura, Orfa. Porque Orfa ouve o conselho da sogra. E ela diz: vou voltar, vou ficar com o meu povo. E ela deixa de acompanhar a sogra. Mas você vê ao lado da mulher, da sogra, de Noemi, Ruth, que pede: por favor, eu quero voltar, quero ir para a sua terra e cuidar de você. Essa é a decisão, essa é a atitude que vem sobre Ruth. E Noemi insiste mais uma vez, ela diz: não, de jeito nenhum. E elas então iniciam, você pode mostrar a próxima, uma jornada de mais ou menos 100 quilômetros, estas duas mulheres, rumo de volta para Belém. Irmãos, o que é que faz uma pessoa que crê, que vive, que experimenta estar nas mãos de Deus? O que é que faz um marido, uma esposa, pais, que confiam que a sua família está de fato nas mãos de Deus? Como é que reage uma pessoa assim? Eu vou dar duas ideias dessa história para nós nesta noite. Em primeiro lugar, quem crê, quem confia que a família está segura nas mãos de Deus, em primeiro lugar, ela mantém as alianças. Olhe comigo, por favor, na sua Bíblia, o versículo 16. Quando Ruth está ali, tomando a decisão de ir embora com a sua sogra, de não abandoná-la, olha o que ela diz para a sogra. Ela mantém o pacto, ela mantém a aliança com a sua sogra. Ela diz assim, versículo 16 do primeiro capítulo. Olhe lá, leia aí comigo em voz alta. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Veja como esta moça declara a aliança que ela havia feito com a sogra. Este texto é usado inclusive em músicas de casamento, mas aqui não é um marido que está falando para a mulher, nem vice-versa, nem um noivo para a noiva, não é um casal de enamorados, é uma nora falando para a sogra, porque ela confiava que a família dela estava nas mãos de Deus. E por isso ela mantinha aliança, mantinha pacto. Que bênção. Eu fico pensando, quais são as sogras que tem aqui hoje? Quem é sogra aqui? Levanta a mão. Vocês são as Noemis, não é? As Noemis. Você pense o seguinte, como é que foi que Noemi tratou Ruth durante aqueles anos? A ponto de quando chega a hora de Noemi ir embora, de volta, Ruth diz para ela: onde quer que você for, eu irei junto. Eu estou na tua cola, minha sogra, vou cuidar de você. A sua nora cuidaria de você? Cuidaria, não é? Você precisa amar a tua nora, viu? E olha, mamãe, quem é mãe de meninos? Levanta a mão assim, não é? Você tem nora ou vai ter, não é? Você já está orando pela nora já ou não?
A gente começou a orar cedo pelo nosso genro. Nós temos 2, né? Pelos genros. Nós começamos a orar bem cedo. Sabe com quantos anos as nossas filhas estavam quando a gente começou a orar pelo genro? Não tinha ano nenhum, que eram meses. Cantava no bercinho ainda. Você precisa ser bênção, sogra, na vida da sua nora, na vida do seu genro. Você precisa entender que é um pacto, é uma aliança que você estabeleceu. Na verdade, não foi você que estabeleceu, foi a sua filha que estabeleceu por você, seu filho, quando se casou. Irmãos, que testemunho lindo quando numa família, há gente que diz para o outro: eu vou ficar ao seu lado, eu estou com você, onde quer que você for, eu irei também, onde você pousar, eu pouso junto. Que pacto, que aliança, que relacionamento mais lindo destas duas mulheres, doloridas, é verdade, sofridas, as duas viúvas, mas elas se abrem para o relacionamento uma com a outra, de proteção, de cuidado, de amor. Abençoe a sua família, a sua nora, o seu genro, os seus filhos. Eu sei que às vezes, se fosse pela sua escolha, pela escolha dos pais, nem seria aquela nora escolhida, nem seria aquele genro escolhido, mas dê a bênção, diga: eu vou abençoar você e vou amar você. Essa é a ordem do Senhor para a nossa casa, é manter a aliança, preservar a aliança, é cuidar das pessoas, é abençoar com a fala. Quanta fala maldosa, de gozação, de piada, isso não deve nem estar passando perto da nossa boca. Piada de sogra, nunca conte uma piada de sogra, viu? Especialmente se ela estiver perto. Abra sua boca para abençoar a sua família, seu genro. Seu genro não é exatamente o que você gostaria de ser, que ele fosse, né? Ele não é exatamente o que você gostaria que ele fosse, mas pense no que ele tem de positivo, de bom. Um dia, há muitos anos, eu disse para uma irmã, para uma senhora, ela estava falando: meu genro, eu falei: minha irmã, tem muita mulher, muita senhora, muita mãe que gostaria de ter um genro como você tem. Dê graças a Deus pelas qualidades desse homem que Deus pôs na vida da sua filha. Olhe para a sua família e conserve os pactos, as alianças. Tem alguma aliança fraca na sua casa? Tem algum relacionamento quebrado? Com certeza tem. Com certeza tem. Algum relacionamento enfraquecido, doente, distante? Põe o seu joelho no chão e diga: Deus, faça cura, faça transformação. Eu quero manter a minha aliança, eu quero ser bênção dentro da minha casa. E a aliança de casamento? Irmãos, as coisas precisam ser bem claras para nós, do que a Bíblia fala sobre divórcio. Há duas possibilidades de divórcio que a Bíblia deixa a decisão para a pessoa, e é possível haver divórcio. Primeira, infidelidade, adultério. É possível alguém simplesmente tomar a decisão e dizer: não dá mais, eu até perdoo, mas não é possível. E Jesus trata disso, ele fala sobre isso. O divórcio debaixo do adultério, da infidelidade. E a segunda razão que a Bíblia abre a possibilidade de divórcio é o abandono. O abandono tem várias esferas, vários meandros, não é? Isso pode acontecer quando um cônjuge decide abandonar, e há vários tipos de abandono. Eu me lembro há alguns anos quando tivemos que orientar uma mulher que na época era membro da nossa igreja, não desta igreja aqui, e ela estava recebendo violência física por parte do marido. O marido não atraía sexualmente falando, mas batia e usava de violência.
e estava totalmente indisposto a ter um conserto consigo mesmo, com a sua esposa. E chegou uma situação em que ela teve que deixar o relacionamento com ele. Mas fora disso, nós precisamos lutar para preservar esse relacionamento de aliança. Preservar. E o casamento passa por épocas, assim como nós vivemos as estações, o casamento passa também pelo outono, cai a folha. Há épocas no casamento que as folhas caem, os galhos ficam secos, e parece que não vai ter broto de novo. Não é verdade? E nestas circunstâncias, nestas horas, é muito fácil a gente alimentar a possibilidade de romper a aliança. E eu não quero trazer nenhuma acusação e denúncia. Eu digo o seguinte: você deve estar como você está hoje. Se você já vem de um outro casamento, você já teve um divórcio na sua vida e é um recasado, mantenha a aliança que você tem hoje. É assim que Deus quer lidar conosco. Ele não se importa se a sua casa, a sua experiência veio daquela forma tradicional, não é? Marido, esposa, 2 filhos, 3 filhos. Deus não olha para essa forma. Talvez você tenha decidido ficar sozinha depois de uma experiência de divórcio. E você é mãe, ou você é pai com um filho, com 2 filhos. Talvez você é viúvo, viúva. Deus não está preocupado com aquele formato tradicional que nós vemos na família, nos desenhos, não é? Tanto é que esses desenhos que estão aqui, olha, tem várias composições de família. O que eu digo é, qual é a sua composição de família hoje? Você está casado? Lute com toda a força que você tem para manter a aliança do seu casamento. Ensine isso para os seus filhos. A gente não pode abrir mão, a gente tem que dizer como Ruth: onde quer que você for, eu vou também, onde você pousar, eu vou pousar também, só a morte vai me separar de ti. Amém, irmãos? Agora, isso depende de uma aliança com Deus, com Deus. Essa aliança de casamento só é preservada quando há uma aliança com Deus. Ruth fala para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Aquela sogra tinha sido uma bênção tão grande na vida da nora, que ela havia evangelizado a nora. A gente diria hoje, ela levou a nora para Cristo, para Jesus. Converteu a nora. E agora a nora olha para ela e diz: o teu Deus é o meu Deus. Agora nós estamos unidas espiritualmente falando. Que coisa boa. Que relacionamento extraordinário. Mantenha suas alianças. Meu irmão, você precisa manter a aliança espiritual dentro da sua casa. Casal, precisa orar junto, precisa ler a Bíblia junto. É o beabá de um relacionamento. Mas meu marido, pastor, o senhor não conhece. Minha esposa, o senhor não conhece. Não dá. Tá bom, não dá agora, mas creia que Deus vai agir. Lute para que Deus haja assim. Faça todo o seu esforço, e ao escolher um relacionamento para você, jovem, você que busca um relacionamento, pergunte se isso vai acontecer nesse relacionamento. Se não, muito cuidado, muito cuidado. Esse relacionamento espiritual numa casa é o que vai sustentar a aliança do casamento, a aliança com os filhos. Onde quer que pousar, eu vou pousar também. Que maravilha, que maravilha. Mas uma outra coisa que aconteceu com Noemi, e acontece com quem tem a família nas mãos de Deus, a sua história nas mãos de Deus, é que você trata da sua alma para não adoecer na fé. Às vezes a gente fica tão preocupado em cuidar da alma, a gente vai no psicólogo, busca aconselhamento, né? Porque a gente está com um problema interior muito grande, um problema psicológico, e a gente quer viver uma vida saudável. Ótimo, mas eu vou dar para você uma razão que não é apenas para ter uma vida
psicologicamente, emocionalmente, integralmente saudável. Eu vou dizer que as doenças emocionais e a maneira como nós vemos a vida e reagimos a ela afeta a nossa relação com Deus. Então procure tratar a sua alma, porque a alma doente adoece o relacionamento com Deus. Quer ver isso na vida de Noemi? Olha aí o que Noemi fala quando ela vai chegando de volta à sua terra. Veja lá no versículo 20. Quando ela chega de volta com a nora, em Belém, as mulheres amigas, 10 anos não haviam. Diz: Noemi, você está chegando, e foram lá no vilarejo abraçá-la, recebê-la, e no versículo 20 ela diz assim: não me chamem do quê? De Noemi, não quero mais ser chamada de Noemi. Como é que era para chamá-la? Mara. Significado de Mara bem diferente de Noemi, amarga. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O problema aqui não é o nome, tá? Se tem alguma Mara aqui, abençoa o teu nome, porque você não nasceu amarga, não é, Mara? Seu nome é uma bênção, viu? Porque não é o nome que define a gente, viu? Não é o nome que define a gente, mas é a gente que define a nossa vida. E Noemi estava definindo a vida dela, dizendo: não me chamem mais de Noemi, eu quero ser chamada de amarga, porque é assim que eu estou. Me chamem de amarga. Veja, por que Noemi estava assim? Esse é o início da história. Estamos no capítulo 1. Porque ela havia passado pela dor da viuvez, ela havia passado pela dor de enterrar 2 filhos, de perder a possibilidade de ter herdeiros. Não tinha herdeiros mais, porque ela não tinha filhos mais. A situação de Noemi era daquelas que você olha e diz: tem razão de querer ser chamada amarga. Mas na verdade não tem. Na verdade Deus quer curar e Deus quer tratar, porque um coração adoecido, ele adoece a relação com Deus. Olha o que ela diz no versículo 21. Veja aí, versículo 20. Me chamem de Mara. Olha a razão que ela dá para o nome. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Quem que fez a vida dela ser amarga? Deus. É o que ela está dizendo, é o testemunho dela, o testemunho dela, não é? Olha o que ela diz depois: de mãos cheias eu parti daqui, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que vocês me chamariam de feliz, de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. Olha a declaração de fé que essa mulher faz, que coisa terrível. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. A visão de Noemi é a seguinte: Deus é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele faz o que Ele quer, e Ele fica distribuindo chibatadas para quem Ele quer distribuir. Essa é a visão de um Deus todo-poderoso, distante do amor, distante de um Deus de graça, de um Deus de misericórdia. Essa é a visão de muita gente. É esse Deus vingativo, esse Deus que é o que distribui maldades, especialmente para aqueles que fazem alguma coisa errada. Talvez Noemi estivesse se perguntando: o que é que eu fiz de errado? O que é que meu marido fez de errado? Porque a visão que ela tinha de Deus era doente, porque a alma dela estava doente. E assim ela explicava. Quantas pessoas dizem bobagens sobre Deus? Deus quis assim. Quanta gente fala isso? Diante de uma tragédia. Na minha vida pastoral, quantas vezes já ouvi isso? É, pastor, Deus quis assim. Quem falou para você que Deus quis assim? Por que nós não ponderamos a existência do pecado? Estamos num mundo cheio de caos, e vivemos no meio do caos, do pecado, da separação de Deus, e Deus olha para a tragédia e Ele mesmo sofre, sente, chora conosco quando nós choramos. No dia da morte da Jane, aquela menina do acidente,
O culto fúnebre, o culto do funeral foi na 3ª IPI de Curitiba. E a Rosana, em choro, em dor, em pranto, com o marido no hospital, sem saber o que ia acontecer dele, me pergunta: Evandro, onde é que estava Deus? Você já fez essa pergunta? Já viu alguém fazer essa pergunta? Onde estava Deus? Onde está Deus? É isso que Mara está dizendo, é isso que Noemi está dizendo. Onde está Deus que distribuiu essas tristezas para a minha vida? Onde está Deus? E Deus me deu uma palavra e eu falei sobre isso no culto, naquela hora. Eu disse: sabe onde Deus estava? Deus estava do mesmo lugar, do mesmo jeito que Jesus estava no dia que Lázaro estava morto. Lembra da história de Lázaro? O que fez Jesus quando Lázaro morreu? Jesus chorou. A gente aprende na escola dominical, quando é criança, que é o menor versículo da Bíblia. Eu não sei se é o menor versículo da Bíblia em letras, mas é um versículo profundo, mesmo sendo tão pequeno. Jesus chorou a miséria humana. Jesus chorou a dor daquelas irmãs. Jesus chorou a sua própria morte, que aconteceria dias depois. Jesus estava chorando quando aquela pequena menina Jane estava deitada no caixão e seria sepultada depois de alguns momentos. Jesus chora. Esse é o Deus que nós conhecemos, não é o Deus da Noemi desta fase da vida dela. Cuidado para você não adoecer a sua emoção. Trate da sua emoção, diga: Deus, limpa o meu coração dessas coisas, de revolta, de queixa, de murmuração, porque se isso não acontecer, irmãos, essa limpeza, daqui a pouco você vai estar fazendo declarações de fé, igual a de Noemi, que é uma fé doente, uma fé não bíblica, é uma fé que define um Deus que não é o Deus da Bíblia. Nós queremos um Deus que tem soberania, mas que tem misericórdia ao mesmo tempo. E aí as duas voltam. Noemi tem essa doença na alma, e o tempo vai passando, e quando elas chegam de volta, Noemi está doente. As coisas não são tão simples para serem resolvidas. Não adianta você ir no velório de alguém, como hoje, não é? Pastor William, morreu a mãe do Piola, que trabalha aqui no nosso som também. Muita gente conhece o Piola. A sogra do Piola. E você vai num velório e diz: olha, eu entendo a sua dor, vai passar. As coisas não são tão simples, a gente sabe disso. E Noemi tem que ter um tempo para ser curada na sua alma. Mas isso acontece, quem tem as família nas mãos de Deus. Quem coloca a família nas mãos de Deus. E aí ela volta para Belém, e acontece que um homem se engraça, olha para sua nora e deseja se casar com ela. Que coisa boa, refazer a vida, casar-se novamente, coisa boa, coisa boa. Talvez você viveu um infortúnio no seu casamento, você se divorciou, Deus deu uma bênção, Deus pode dar uma bênção de volta a você. Cuide disso com aquela preciosidade, com aquele cuidado, com aquele amor. E aí então Boaz chega para Noemi, fala sobre a sua nora, não é? Sobre Ruth, e eles então começam a ter um relacionamento ali, começam a se conhecer, mas havia um problema. Qual era o problema? Rapidamente, o problema era o seguinte: quando Noemi foi embora com Elimeleque, eles venderam a propriedade. E quando Noemi volta, ela tem direito a adquirir a propriedade de novo, porque a propriedade era eterna para as famílias para as quais foram distribuídas na posse da terra. É uma lei que havia lá. Mas ela precisava, por não ter dinheiro, de um resgatador, de alguém que fosse, comprasse a terra,
decidisse cuidar dela, e assim seria o resgatador de Noemi, mas não só de Noemi, já idosa, mas da sua nora, que havia voltado com ela. Tem um sujeito lá que quer casar com Ruth, e ele tem grana para comprar a terra. Se ele compra a terra, ele traz Noemi para cuidar dela e casa com Ruth. Só que tem um problema. Tinha outro parente, mais próximo. E o mais próximo era o que tinha o direito primeiro. É como a lei do inquilinato, quando você vai vender uma casa, um imóvel que está alugado, para quem que você é obrigado a oferecer primeiro? Para o inquilino. Lá tinha que oferecer o dote, lá, a terra, para o parente mais próximo. Então Boaz vai a esse homem e fala com ele, e ele diz, tenho interesse, vou comprar a terra. Opa, aí Boaz se entristece, porque ele não teria mais o direito de se casar com Ruth. Ruth seria mulher desse cara, e não dele. Aí ele, muito esperto, guarda a notícia para depois. Só que tem uma coisa, você compra a terra, você recebe 2 mulheres junto. Você vai receber Noemi, que você tem que cuidar dela, e você tem que casar com a nora, para dar descendência ao filho de Noemi que morreu, o ex-marido lá, falecido. Aí o cara diz, não, opa, peraí. Ele faz até uma brincadeira. Não, a terra eu quero, mas 2 mulheres eu não quero, não. E aí sobra a oportunidade para Boaz. Irmão, você acha que isso é acaso? Boaz se casa com Ruth. Sabe quem é Ruth e Boaz? Na história de Davi, o rei. Lembra que era período dos reis? Dos juízes? Depois do período dos juízes vem o período dos reis. Um importante rei, você lembra o nome de um importante rei? Davi. Ruth e Boaz são os bisavós de Davi. Que tal ser bisavô de Davi? Você saber que daqui a 2, 3 gerações você vai ter alguém extremamente importante no Brasil, que vai botar a ordem no poder executivo, no poder judiciário, não é? Já pensou? É para isso que a gente cria os nossos filhos, não é? Para pôr ordem, para ser um diretor de uma escola onde vai ser um exemplo para o mundo. Já pensou seu filho, sua filha, ser um engenheiro que vai, não é, químico, que vai descobrir coisas extraordinárias? Deus tem a vida da nossa família nas mãos, e Ele leva Noemi de volta. Ruth vai com Ele, porque Ele tem um plano. Amém, irmãos? Ele tem um plano. A gente não conhece os planos, mas Ele sabe os planos que Ele tem. Planos de paz, não de conflito, não de doença, não de destruição. Ele tem planos de paz para a nossa vida, mas nós precisamos nos submeter. Irmãos, você e eu, nós temos um resgatador, que é Jesus. Eu vou terminar dizendo a você que no tempo dos juízes, se você ler o último versículo, que está aqui uma página antes do que a gente estava lendo, o último versículo de Juízes, diz assim, o último versículo de Juízes, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Você gostaria de viver numa época assim? Na época da selva, da bala, do senso individual de justiça? Cada um fazia o que queria, o que achava reto em seu coração, porque não havia rei. Mas passam-se 300 anos, os reis são colocados para governo de Israel, e dali a pouco nasce um grande rei chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, bisneto de Ruth. Nós cantamos agora há pouco, né? A minha casa é abençoada. Sua casa é abençoada. Sabe por quê? Não é porque você faz tudo certo, porque nenhum de nós faz tudo certo. A gente cria filhos de forma inadequada, a gente dá mau exemplo, a gente erra, mas é porque nós temos um resgatador. Amém, irmãos?
Nós temos que viver debaixo do rei, não debaixo de juiz. A sua época já passou dos juízes. A minha época dos juízes é a época sem Cristo, sem o Senhor Jesus. Mas quando a gente entra debaixo da época do rei, é o rei Jesus que tem que governar a sua casa. Irmão, homem, você tem que ser governado nos seus olhos por Jesus, não é pelos juízes. Porque os juízes vão levar você para a pornografia, para o assédio, para as brincadeiras, as piadas. Os juízes vivem assim. A época do juiz, cada um faz o que quer. Os jovens que estão debaixo da época dos juízes são aqueles que tomam as suas decisões segundo o desejo da carne, do corpo, do sexo, do prazer, do hedonismo, do narcisismo, do consumismo e tudo isso. Isso vai invadindo a casa, isso vai dirigindo a vida. Mas um dia a gente toma consciência e diz, não, agora eu vou entrar debaixo da época dos reis. E o meu rei é Jesus, a autoridade da minha vida é Cristo. Aí faz toda a diferença. Queria convidar você a baixar a sua cabeça. Talvez você hoje precisa se colocar diante do resgatador, Jesus. E dizer, Jesus, resgata essa minha maneira de agir errado aqui, Senhor. Jesus já pagou o preço, meu querido irmão e irmã, você que nos visita hoje, você que está ouvindo pela internet, Jesus pagou o preço. Boaz foi lá e comprou a terra, e ele trouxe para si Ruth. Jesus pagou o preço do nosso resgate, na sua morte, mas nós precisamos dizer, Senhor, toma o teu governo, a tua autoridade sobre a minha vida. Governa na minha vida, Senhor. Ore agora. Quem sabe você precisa nesta hora dizer, Senhor, eu me arrependo, eu tenho falado coisas tão inadequadas, tenho tratado tão mal minha esposa, meus filhos, meus pais, tenho desonrado a minha casa, Senhor. Tenho entristecido o teu Espírito Santo ao falar, ao agir, ao ter comportamento tão inadequado. Tenho trazido sujeira para a minha vida, para os meus pensamentos, mas nesta noite eu aceito e recebo de novo o resgate, o perdão que há em Jesus. Eu saio debaixo do império dos juízes, o império das trevas, o império do mundo, o império da carne, e me submeto ao Senhor Jesus, ao reino do Filho, do amor. Nós vamos cantar uma música e eu quero convidar você a continuar orando aí de cabeça baixa. Vamos ouvir a última canção, né, que nós cantamos há pouco. Uma declaração de entrega. Enquanto você ouve essa canção, ore pela sua casa. Talvez você tenha alguém da sua família aí do seu lado. Pegue na mão da sua esposa, seu filho, seus pais. Vamos ter essa dedicação ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. A ti eu vou
tudo vem de ti, tudo está em ti. Onde vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Você está de mãos dadas aí com alguém da sua casa. Quem sabe você pode se aproximar ainda mais, abraçar sua esposa, seus filhos, colocá-los perto de você, seus netos. Esse cântico diz: Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me rendo. Irmãos, que este mês de maio seja um mês em família, de transformação em família, de cura. O que está acontecendo na sua casa? Há uma distância, quem sabe uma distância emocional, sentimentos que estão frios, ausência de declaração de amor. Quem sabe há necessidade de confessar pecados, erros. Alguma oração que você precisa que Deus responda, que Deus torne os seus olhos a seu favor. Que este mês seja um mês da busca pela ação de Deus no meio da nossa família, para que em família o nome de Jesus seja glorificado. Vamos orar. Eu quero convidar você que tem um motivo bem particular para orar agora. É um apelo, um convite, um desafio para você ficar em pé onde você está, aí no banco mesmo. Se você quer colocar com a sua família, quem sabe o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, alguma situação que vocês nem precisam falar, porque vocês sabem o que é. Vocês têm conversado sobre isso. Fique em pé, vamos orar. Pai, nós oramos. Nós nos apresentamos diante do Senhor como família que precisa da Tua cura, da Tua intervenção, do Teu milagre. Senhor, nós nos apresentamos como famílias que têm sido bombardeadas por conceitos de um tempo ímpio, por comportamentos que querem mudar as nossas ações. Nós nos apresentamos diante do Senhor como Noemi e Ruth, de volta para casa onde há pão, e há vida, há saúde,
a cura na tua casa, Senhor. É assim que nós nos apresentamos nessa noite diante do Senhor. Nós queremos ir a Belém, onde há provisão do Senhor, onde há um milagre, onde há uma transformação à nossa espera. Nós cremos que o Senhor tem planos de paz para aqueles que confiam em Ti, Senhor. É assim que nós nos apresentamos no final desse culto. E aqui há pais que oram pelos seus filhos, cujo motivo da oração desta noite são os filhos, são os cônjuges. Talvez filhos que estão orando pelos seus pais, pelo casamento, pela reconciliação. Senhor, há pessoas aqui que talvez estejam tão abatidas, tão amargas, tão enfermas nas suas emoções, como Noemi esteve durante um momento na sua vida. Nós nos apresentamos assim diante do Senhor, como alguém que precisa ser curado. E ó Deus, nós oramos por libertação, oramos por provisão do Senhor, oramos por milagre, oramos por conversão, oramos porque temos um resgatador no céu, nosso advogado, aquele que intercede por nós, que pagou o preço da nossa salvação e com ela não nos negará todas as outras bênçãos. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem vai separar? Nem morte, nem vida, nem doença, nem qualquer outra situação e circunstância. É assim que nós nos apresentamos na Tua presença. Eu oro pelos maridos, esposas, pelos filhos, pelos pais. Oro por aquelas pessoas que têm orado por um cônjuge. Deus, que o Senhor traga alegria de um casamento abençoado, provido, trazido por Ti, para a vida das irmãs, os irmãos, jovens, adultos que assim desejam. Oramos, ó Deus, para que sejamos completos em Ti. Ó Pai, que haja esta saúde espiritual na casa de cada um de nós aqui, Senhor. Oramos, entregamos a Ti, Senhor, na espera daquilo que o Senhor vai fazer esta semana, neste mês de maio. Oramos para que a nossa família seja uma bênção na vida de outras famílias neste mês. Oramos para que o Senhor use a casa de cada um de nós, os relacionamentos que nós temos, para abençoar pessoas tão necessitadas que estão em nossa volta. É assim que oramos, é assim que nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, famílias, que a graça do Senhor Jesus, infinita graça de Jesus, infinito amor de um Deus que é soberano, cercado de amor, a unção, o poder do Espírito Santo, nunca faltem a sua casa, a sua vida, nestes dias e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, vamos na paz. Tudo que eu preciso.